Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Charles Davis Lawson nasceu em 10 de maio de 1886 na Carolina do Norte. No ano de 1911, o Charles se casou com uma mulher chamada Fanny, e juntos os dois tiveram 8 filhos. Mas infelizmente, um dos filhos do casal, chamado William, acabou falecendo de uma doença. No ano de 1918, a família Lawson acabou se mudando para Germantown, na Carolina do Norte. A família trabalhava como produtores de tabaco e no ano de 1927 eles conseguiram comprar uma fazenda. Em dezembro de 1929, poucos dias antes do Natal, o Charles resolveu levar a sua esposa e os seus 7 filhos para poder comprar roupas novas e tirar um retrato da família. Isso era muito incomum, pois os retratos eram muito caros e só as famílias mais ricas tiravam um retrato. Nesse ano, teve um inverno muito rigoroso e teve uma forte nevasca no local. Na manhã do dia 25 de dezembro de 1929, a filha mais velha do casal, a Mary, de 17 anos, acordou bem cedo para poder fazer um bolo para comemorar o Natal com a sua família. Mais tarde naquele dia, o Charles foi em direção ao celeiro e ficou esperando as suas 2 filhas, a Carrie, de 12 anos, e a Mabel, de 7 anos. Assim que as duas se aproximaram do celeiro, ele atirou nelas com uma espingarda calibre 12. Em seguida, ele espancou as duas até a morte, deixando as duas irreconhecíveis. Em seguida, ele colocou os corpos dela no celeiro e foi em direção aos outros membros da família. A sua esposa Fanny, de 37 anos, estava na varanda. Ele se aproximou dela e deu um tiro nela. Os seus 2 filhos pequenos, o James, de 4 anos, e o Raymond, de 2 anos, ouviram os barulhos dos tiros e tentaram fugir e se esconder pela casa. O Charles foi até a sua filha mais velha, a Mary, e deu um tiro nela. Depois ele foi atrás dos seus 2 filhos mais novos e atirou neles. Por último, ele espancou a sua filha mais nova, a Mary Lou, de 4 meses, até a morte. Depois que o Charles tirou a vida de toda a sua família, ele pegou os 2 cachorros da família, 2 espingardas e foi até a floresta. A floresta estava toda coberta de neve, já que naquele ano tinha acontecido uma forte nevasca. O Charles passou em um riacho para poder lavar suas mãos, que estava toda coberta de sangue. As pegadas mostram que o Charles ficou andando em círculos em volta de uma árvore por horas antes dele acabar tirando a própria vida. Durante esse tempo que o Charles foi até a floresta, o seu filho mais velho, Arthur, de 19 anos, tinha voltado para a fazenda depois de ter saído para comprar mais munição. Assim que ele chegou, ele encontrou toda a sua família sem vida e o seu pai, Charles, tinha desaparecido, então ele acabou entrando em contato com a polícia e com os paramédicos. A notícia dos assassinatos já tinham se espalhado por toda a comunidade e várias pessoas foram até a fazenda e tinha uma multidão de gente em volta da fazenda. E nessa hora eles ouviram um tiro, que foi quando Charles acabou tirando a própria vida. As autoridades foram até a floresta e encontraram o corpo do Charles. Eles encontraram 2 notas no bolso dele que foram rabiscadas no recibo de um leilão de tabaco. Uma delas dizia: "Problemas podem causar", e a outra dizia: "Ninguém para culpar". Até hoje ninguém sabe o que ele quis dizer com essas notas. Nessa época era muito comum as pessoas caçarem, então quando as pessoas ouviram os barulhos do tiro, eles não ficaram preocupados, pois eles acharam que era alguém caçando. Por esse motivo, o Arthur foi até a cidade para poder comprar mais munição. Antes do Charles ir para a floresta, ele colocou todos os corpos na cama com os braços cruzados. Ele usou uma pedra para poder fazer apoio na cabeça de uma das suas filhas. Algumas pessoas que conviviam com o Charles disseram que ele estava com um comportamento um pouco estranho nos últimos meses. Parecia que tinha alguma coisa incomodando ele. 2 dias depois do crime, teve o funeral da família. Muita gente
gente foi no funeral, muitos jornalistas e pessoas curiosas. No total, eram 8 corpos, mas só 7 caixões foram enterrados. A Mary Lou, que era um bebê, foi enterrada junto com a mãe. Algumas pessoas acreditam que o massacre foi premeditado, já que dias antes do massacre ele levou toda a sua família para poder tirar um retrato. E naquela época só famílias ricas tiravam retratos, e essa foto era uma recordação da família. Poucos dias depois do funeral, o irmão do Charles abriu a casa como uma atração turística. Ele começou a cobrar das pessoas para elas poderem ver a casa. Ele não tinha mexido em nada na casa, então tinha vários lugares com sangue. O bolo que a Mary tinha feito ainda estava lá. Na autópsia, eles resolveram tirar o cérebro do Charles para poder estudar. Os relatórios da autópsia observaram que o cérebro dele era relativamente pequeno e uma pequena parte do cérebro era subdesenvolvida. O único sobrevivente, o Arthur, acabou falecendo em 1945 em um acidente de carro. Ele deixou a esposa e 4 filhos. No ano de 1990, 60 anos depois, um livro sobre o massacre foi publicado. Uma prima dos Lawson contou que no funeral da família ela ouviu a sua mãe e outras mulheres da família dizendo que a Fanny tinha descoberto que a sua filha Mary estava grávida do Charles, o próprio pai. E depois que a Fanny descobriu, ele se sentiu envergonhado e surtou e resolveu assassinar toda a família. O caso de hoje, ele é perturbador, não dá para saber o motivo do Charles ter tirado a vida de toda a sua família. Tem essa teoria de que ele poderia ter engravidado a própria filha, mas é só uma teoria. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual foi o motivo que ele pode ter feito tudo isso. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.